Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de fonética do nosso curso completo de gramática aqui do canal. Eu sou Valdson Amorim, professor de língua portuguesa, e nesta aula vamos falar sobre encontros consonantais. Você sabe o que é um encontro consonantal? Bem, o encontro consonantal é o encontro de duas consoantes numa palavra. Isso a gente pressupõe até pela própria nomenclatura. Mas você sabia que pode se dar o caso na língua portuguesa de duas letras que pertençam ao grupo das consoantes se encontrarem numa mesma palavra, inclusive numa mesma sílaba, e mesmo assim não formarem encontro consonantal? Isso é possível na língua portuguesa e nós vamos descobrir aqui nesta aula. Muito bem, vamos iniciar então os nossos estudos sobre os encontros consonantais e vamos começar com uma pequena definição. O que seria o encontro consonantal na língua portuguesa? De acordo com a gramática normativa, o encontro consonantal é o encontro de duas ou mais letras com som consonantal na mesma palavra sem vogal intermediária, quer dizer, sem que haja entre elas uma vogal. Por exemplo, temos aí a palavra partir. Veja que o R e o T eles formam um encontro consonantal. Poupa, o L e o P, duas consoantes juntas, encontro consonantal. Gritar, o GR, duas consoantes juntas, encontro consonantal. Os encontros consonantais na língua portuguesa eles podem ser caracterizados ou definidos ou classificados como encontros consonantais perfeitos e imperfeitos. O encontro consonantal perfeito ocorre na língua portuguesa quando as consoantes que o constituem pertencem a uma mesma sílaba. É importante a gente dizer que os encontros consonantais perfeitos eles são formados geralmente por consoante mais as letras L ou R. Vamos ver alguns exemplos aqui. Temos a palavra Brasil. Veja que temos a consoante B seguida da letra R, também consoante. Comprar, temos P mais R. Depois, pleno. Encontro consonantal perfeito. Temos aí prego, depois atleta e, por último, plástico. Veja que os encontros consonantais que aparecem nessas palavras, eles pertencem a uma mesma sílaba e geralmente são formados por uma consoante mais as letras R ou L. Existe uma exceção a essa norma de que o encontro consonantal perfeito é formado por consoante mais R ou L. Quando a consoante que anteceder a letra L ou a letra R for parte de um prefixo, não ocorre o encontro consonantal perfeito. Vamos ver alguns casos aqui. Temos a palavra sublinhar, a palavra abrupto e a palavra sublocar. Quando a gente divide em sílabas essas palavras, veja como elas ficam divididas. A palavra sublinhar, nós temos aí o B e o L, que em teoria formariam o encontro consonantal perfeito. No entanto, nesta palavra não forma encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque a letra B que vem antes do L, ela faz parte do prefixo sub. O prefixo sub na língua portuguesa significa abaixo. No caso de sublinhar, é traçar uma linha abaixo de alguma palavra ou de algum termo. Então veja, na palavra sublinhar não há encontro consonantal perfeito porque o B faz parte da estrutura de um prefixo. Na palavra abrupto, veja que o AB é um prefixo. O B, que antecede a letra R, faz parte da estrutura desse prefixo. Portanto, a divisão silábica dessa palavra fica abrupto. Abrupto. Depois temos sublocar. A divisão silábica de sublocar é esta. Sublocar. No caso de sublocar, a própria pronúncia ela já facilita um pouco a divisão silábica, porque a gente pronuncia sublocar. Em sublinhar, o bli parece ser uma única estrutura, mas não, são estruturas diferentes. Sublinhar, abrupto e sublocar. Agora, cuidado. Muito cuidado com esta palavrinha aqui no canto, aqui embaixo, é a palavra sublimar. Veja que a pronúncia dela é muito similar à pronúncia da palavra sublinhar. Mas na palavra sublimar, aqui embaixo, existe encontro consonantal perfeito. Porque o B de sublimar não faz parte de prefixo. Na palavra sublimar não há prefixo. Portanto, a divisão silábica de sublimar é sublimar.
E eu digo cuidado porque as provas geralmente trazem esse tipo de situação para testar se o aluno está atualizado, se ele está por dentro dessas particularidades do estudo da gramática. Muito bem, existem grupos consonantais que aparecem no início de algumas palavras que não se separam. Por exemplo, temos aí psicólogo, pneu, gnomo. Essas estruturas do início dessas palavras, elas não podem ser separadas, por uma razão muito simples. Se a gente separar, por exemplo, em psicólogo, o P do S, o P ficaria sozinho, aí meio que separado, pendurado, sem função nenhuma. Nem sílaba ele formaria, porque para que exista uma sílaba, é indispensável que a gente tenha a presença de uma vogal. Portanto, essa estrutura não pode ser separada, porque o P não pode ficar só. Então aí temos um encontro consonantal perfeito também. Depois, pneu. Em pneu acontece a mesma coisa, não pode ser separado porque o P ficaria sozinho. Em gnomo também acontece a mesma coisa. Vamos ver agora o que seriam, na língua portuguesa, encontros consonantais imperfeitos. Aqui na tela temos que encontro consonantal imperfeito se dá quando as consoantes que constituem o encontro consonantal pertencem a sílabas diferentes. São os casos de cortar, veja que o R e o T formam um encontro consonantal, mas em sílabas separadas. A esse fenômeno chamamos de encontro consonantal imperfeito. Imperfeito porque elas não estão na mesma sílaba, não estão juntas, elas se separam. Depois temos barco, pacto, costa, ritmo e absolver. Note que na palavra absolver nós temos dois encontros consonantais imperfeitos. Ok, aí eu chamo a atenção para uma situação bastante interessante. Eu vou apenas mencionar aqui porque posteriormente a gente vai gravar um vídeo aqui explicando exatamente a diferença entre encontro consonantal e dígrafo. Mas, como no início desta aula, eu perguntei a você, você sabia que pode-se dar o caso de duas letras do grupo das consoantes pertencerem a uma mesma palavra, inclusive a uma mesma sílaba, e ainda assim não formarem encontro consonantal? Nem perfeito e nem imperfeito? Pois sim, vamos ver aqui rapidamente, só mencionar uns exemplos para que posteriormente a gente explique com toda tranquilidade. Veja na palavra campo. Na palavra campo nós temos M e P juntas, em duas sílabas, em sílabas separadas. Essas duas letras não formam encontro consonantal, por uma razão simples. O M que aparece aí, ele não tem som nem vocálico, nem consonantal. O M, ele funciona nessa palavra apenas como um elemento que indica que o A é um A nasalizado. O M dessa palavra não tem som consonantal. Quando você pronuncia campo, você escuta an, escuta o C, o fonema do C, como se fosse um K, e depois o fonema an. A letra M não aparece. Se não existe aí um fonema consonantal, não pode haver um encontro consonantal, porque o único som consonantal que se ouve aí nessa palavra é o do C e do P, que estão absolutamente distantes uma da outra. Então não há encontro consonantal aí. Vejamos a palavra chover. Repare que na palavra chover, C e H são duas letras que pertencem ao grupo das consoantes. Mas essas duas letras se juntam para emitir, para reproduzir apenas um fonema consonantal, que é um fonema de X, chover. Se duas letras representam apenas um fonema, não há possibilidade de aí termos um encontro consonantal. Porque o que é um encontro consonantal? É o encontro de duas letras com som consonantal. Temos duas letras, mas não temos dois fonemas, portanto não há encontro consonantal. Depois pássaro, veja que o SS são duas letras consoantes, mas elas representam aí nessa palavra apenas um som, o som de S, como se fosse um só S. Depois cachorro, temos o CH e o RR, ambas estruturas reproduzindo apenas um fonema cada uma. Resumidamente, toda vez que na palavra aparecer um dígrafo, você sabe que o dígrafo, por definição, é duas letras que representam apenas um fonema. Quando você tem um dígrafo, mesmo que a estrutura dele seja formada por duas letras que pertençam ao grupo das consoantes,
ainda assim você não pode considerar que tem ali o encontro consonantal. Por quê? Se o dígrafo são duas letras que representam apenas um fonema, não pode haver encontro consonantal, porque se você só tem um fonema, esse fonema não se encontra com outro fonema. Veja na palavra chover, aqui nós temos apenas um fonema sh. Não pode haver encontro consonantal, porque essa estrutura ela representa, ela emite apenas um som consonantal, não dois. Se não há dois, não pode haver encontro. Mas não se preocupe que posteriormente vamos gravar um vídeo curto explicando essa questão, exatamente a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. Até porque surge aí um elemento que é um complicador, não sei se veio à sua memória isso, mas quando nós falamos sobre letras e fonemas, nós dissemos que a letra X na língua portuguesa é a única letra capaz de reproduzir dois fonemas, dependendo da palavra, dependendo do contexto em que ela foi empregada. E a pergunta é a seguinte: bom, se o encontro consonantal é uma estrutura que precisa de dois fonemas consonantais para ser considerado como tal, o que ocorre então com a letra X, por exemplo, na palavra táxi? Veja que na palavra táxi o X tem dois fonemas consonantais, como se fosse um K e um S. Existe ali então um encontro consonantal? Nós vamos gravar um vídeo para dar essa resposta e você ficar tranquilo. Vamos agora ver aqui duas questões rapidamente sobre essa temática de encontro consonantal. A primeira questão diz o seguinte: a única alternativa que apresenta palavra com encontro consonantal perfeito é cantoria, Páscoa, graciosa, carro. Recorde que encontro consonantal perfeito é aquele que as letras consoantes que formam o encontro consonantal pertencem a uma mesma sílaba. Cantoria, temos aí o N e o T. Ambas estão em sílabas separadas. Não é encontro consonantal. E não poderia ser, porque eu acabo de lhe explicar que onde você tem um dígrafo, não pode haver encontro consonantal. Veja que a letra N ela forma um dígrafo com o A. Portanto, ela não tem som consonantal. Ela não poderia se juntar com o T para formar um encontro consonantal. Páscoa, temos o S e o C, ambas em sílabas diferentes, não temos encontro consonantal perfeito. Graciosa, temos o G e o R, gra, numa mesma sílaba. A resposta, então, a alternativa é a letra C, porque temos um encontro consonantal cujas consoantes que o constituem pertencem a uma mesma sílaba. E, nesse caso, é chamado de encontro consonantal perfeito. Alternativa correta, letra C. Vamos a uma segunda questão, a última, para concluir. Em o transporte público no Brasil é ineficiente, temos letra A, apenas dois encontros consonantais perfeitos. B, dois encontros consonantais perfeitos e dois imperfeitos. C, três encontros consonantais perfeitos e dois imperfeitos. Ou letra D, apenas encontros consonantais perfeitos. Vamos analisar. O transporte público no Brasil é ineficiente. Vamos analisar a palavra transporte. Transporte. Temos encontro consonantal? Temos. Nós temos TR, encontro consonantal perfeito. NS, trans, não é encontro consonantal. Recorde que quando há um dígrafo, essa consoante N, ela não tem som de consoante, portanto não pode haver entre ela e outra letra encontro consonantal. Então temos TR, encontro consonantal perfeito, SP, encontro consonantal imperfeito, porque o S está numa sílaba e o P em outra, já temos um de cada. Depois transporte, RT, imperfeito, porque estão em sílabas separadas. Temos um perfeito e dois imperfeitos. Público, BLI, encontro consonantal perfeito, porque BLI é uma sílaba só, já temos dois de cada. O transporte público no Brasil. Brasil, nós temos aí B e R, fazem parte de uma única sílaba. Temos aqui já três encontros consonantais perfeitos, dois imperfeitos, ineficiente. Temos aí o N e o T, mas o N ele forma dígrafo com a letra E, portanto não pode formar encontro consonantal com T. Temos três encontros consonantais perfeitos e dois imperfeitos. Demoramos um pouco porque é complicado, é uma frase bastante longa. Muito bem, a resposta correta, a alternativa, é a letra C. Sobre encontros consonantais, essas são as informações mais importantes. É bom lembrar que esta aula, como todas as anteriores, vai ficar disponível aqui no canal para que você acesse quantas vezes você quiser. Apareceu uma dúvida sobre encontros consonantais?
visite o nosso canal e assista novamente a aula. Se você achou que esse conteúdo foi importante para os seus estudos ou para as suas revisões, aproveite e curta a nossa aula. Se você tem amigos nas suas redes sociais que também se interessam por essas temáticas da língua portuguesa, compartilhe com eles essa aula para que eles também tenham acesso a esse material de forma gratuita. E, por último, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui no YouTube eu sempre falo, a inscrição é gratuita, basta clicar e pronto. Muito obrigado por sua atenção, forte abraço e até a próxima aula.